4 de fevereiro, temos que lembrar, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Uma doença que pode ser minimizada com o diagnóstico, a descoberta precoce. Vamos ver? O câncer antes ele era dado como sentença de morte, né? A Luana trabalha na área da saúde, é técnica de enfermagem. Mesmo assim, o diagnóstico veio de forma totalmente inesperada. No começo, o pequeno caroço no seio ficou em segundo plano, não ganhou muita atenção. Passou uns 2 meses, eu comecei a sentir que ele foi crescendo. E com esse crescimento, eu comecei a sentir a dor. E aí, com a dor, eu ir atrás e procurar, né, ajuda. Fiz um ultrassom, do ultrassom constou um nódulo suspeito. Do nódulo suspeito, daí veio para eu fazer a biópsia, em seguida veio o resultado, né? Daí quando eu peguei lá, aquele carcinoma invasivo do tipo não especial, eu disse, meu Deus, um câncer. Em maio de 2021 veio a confirmação, era câncer de mama. A partir daí foram 16 sessões de quimioterapia, acompanhamento médico intenso e reduções significativas no tamanho do tumor, que chegou a ter 5 centímetros. Como diminuiu bastante, a evolução foi bem boa, assim, o resultado teve uma resposta bem boa, o tumor diminuiu bastante. Aí, como diminuiu, eu fiz o processo do clipe mamário. Daí a gente coloca o clipe mamário para poder fazer a cirurgia, né? E aí, com esse processo, nesse meio tempo, eu também fiz um painel genético, que é para saber se o meu câncer era genético ou não. E aí, onde ia decidir qual tipo de cirurgia que eu iria fazer. A Luana é mais uma das milhões de pessoas que todo ano enfrentam o medo e o tratamento contra o câncer, a segunda maior causa de mortes no mundo. Neste ano, o tema do Dia Mundial de Combate à Doença é justamente o controle e o diagnóstico, que não pode esperar. Situação que tem piorado com a pandemia. A população com medo de sair de casa, teve seus exames muitas vezes adiados por dificuldade de acesso, as clínicas fechadas, restrições, hospitais lotados, muitas vezes cirurgias suspensas por lotação, falta de insumo, falta de profissionais. Isso levou então a um agravamento da situação do paciente oncológico com impacto direto na sua sobrevida e na sua chance de cura. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a previsão da doença para os próximos anos é preocupante. Isso porque um levantamento da OMS apontou que em 2018 a incidência de casos era de 18 milhões de diagnósticos todo ano em todo o mundo. Para 2040, este número sobe para 29 milhões de casos no ano. Um aumento aí de 63% na incidência da doença, que pode e deve ser combatida, principalmente com um passo importante e muito eficaz, o diagnóstico precoce. Ainda segundo o levantamento, até 3,7 milhões de vidas poderiam ser salvas a cada ano por meio de estratégias apropriadas e recursos para a prevenção da doença. O câncer ele tem se tornado uma doença crônica, então esse preconceito ele não cabe mais. As pessoas têm que entender que é uma doença extremamente prevalente. O quanto antes a gente diagnosticar e tratar, melhor vai ser para esse indivíduo com o diagnóstico. Em Santa Catarina, são previstos mais de 33 mil novos casos só neste ano. A taxa de incidência em mulheres é estimada em 247,4 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. Nos homens, esse número sobe para 372. O tipo mais frequente deve ser o câncer de pele do tipo não melanoma. O que a gente precisa é melhorar a situação de inclusão desses pacientes. Que aqueles pacientes de áreas mais remotas, que aqueles pacientes de situações sociais mais preocupantes, eles tenham acesso a esses serviços. Porque aparelhamento e condições de fazer esse diagnóstico nós temos. Nós precisamos trazer os pacientes para fazer o diagnóstico. A Luana, felizmente, já se recupera bem. Superou a doença e aprendeu a voltar o olhar mais para perto, para dentro, para ela mesma. Olhem para si, cuidem de si, cuidem do emocional, cuide do seu espiritual, que isso é muito importante, né? E façam sim, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer o autoexame, de se tocar, de se sentir, e qualquer coisa que virem a ver de diferença no seu corpo, procurem rapidamente o médico para poder
dá tempo ainda de fazer o que eu fiz, foi o tratamento, e estar aqui e chegar onde eu cheguei, né? Que isso, meu Deus do céu, fez toda a diferença. Se eu tivesse parado, eu não estaria aqui hoje, com certeza.